Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês nesse dia que o Senhor nos deu. Glória a Deus por isso, porque Ele nos deu saúde, nos deu energia para viver esse dia e glorificar o nome dEle através das nossas ações, da nossa vida. Quero convidar vocês a abrir hoje as suas Bíblias no capítulo 4 do livro de Tiago. Nós iremos juntos ler do versículo 7 até o versículo 10. E hoje, como no nosso último devocional, nós conversamos sobre dois inimigos que nós temos, né? O mundo e a nossa carne, o nosso pecado. Hoje nós iremos conversar sobre outro inimigo. E esse inimigo é Satanás. E iremos conversar juntos como nós podemos vencer as investidas dele em nossas vidas. Vamos lá, ler o que Tiago, através do Espírito Santo, tem a nos dizer. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Portanto, submeta-se a Deus. O primeiro passo para vencer o inimigo das nossas almas é nos submeter a Deus. Gente, esse é um conselho que nós devemos seguir. Submeter a nossa vida a Deus, o nosso coração a Deus. E Tiago, ele irá nos dizer como iremos fazer isso, nos submeter a Deus. E resistir ao diabo. Resistir ao diabo. As investidas que ele faz em nossas vidas, devemos ser fortes, resistir no poder que o Senhor nos dá. Mas, em primeiro lugar, quem nos dará força para resistir é o Senhor. Então, nós devemos nos submeter a Deus. E nos submetendo a Deus, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Satanás, ele fugirá de nós. Nós devemos fugir do pecado, meus irmãos. Correr. Vocês lembram do que José fez? José não esperou para ver como ele iria resistir ao pecado. Pelo contrário, ele saiu correndo. Ele deixou a capa dele, mas ele saiu correndo. Ele fugiu do pecado. Então, isso não é diferente em nossas vidas. Nós devemos fugir do pecado também. Mas com o diabo, nós devemos resistir. Resistir ao diabo, mas em primeiro lugar, nos submeter a Deus, resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. No poder que há em Cristo, em Deus, né? Na nossa submissão, o Senhor nos fortalecerá para resistir. Então, vamos continuar a nossa leitura. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração de vocês que têm a mente dividida. Nós devemos nos aproximar de Deus. Lavar as nossas mãos. Como assim? Nos arrepender dos nossos pecados. E sair de cima do muro. Nós também falamos sobre isso no nosso último devocional. Nós devemos nos colocar na posição de servos de Deus e não ficar dividido com o mundo. Mas devemos ali ser fiéis ao Senhor, aqui onde nós vivemos, sendo fiéis ao Senhor, nos nossos posicionamentos, no nosso dia a dia. Se o nosso posicionamento vai contra a palavra, nós devemos sim questionar os posicionamentos, não a palavra de Deus. Não devemos buscar um jeitinho brasileiro para continuar abraçado com o mundo e com Deus. Isso não existe. Ou você está com o mundo ou você está com Deus. Então nós devemos tomar uma posição diante do Senhor. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Meus irmãos, qual foi a última vez que nós choramos pelo nosso pecado? Lamentamos com profundo pesar. Isso deve ser uma rotina em nossas vidas. Todos os nossos dias nós devemos fazer uma faxina em nossa alma, orar ao Senhor, lamentar pelo nosso pecado. Porque o nosso pecado ofende a Deus. O nosso pecado, ele é tão cruel, que para pagar o preço dele, Cristo teve que morrer em nosso lugar, nosso Deus. Isso deve nos ferir a alma. Nós devemos chorar com pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Devemos nos humilhar diante do Senhor.
Então nós estamos aqui, Tiago está aqui nos levando a uma conduta de submissão a Deus, de reconhecimento do nosso pecado, de arrependimento profundo, de verdade, não arrependimento apenas de remorso, que a gente fala, Deus me perdoe, mas amanhã a gente continua fazendo a mesma coisa. Não é esse arrependimento que Tiago fala aqui. É a convicção de mudança, dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, Senhor, me ajude, e mudar e lutar para que isso realmente seja banido das nossas vidas. Sabemos que enquanto estivermos aqui, pecaremos, mas o pecado deve ser um acidente de percurso. Não deve ser algo que nós carregamos no nosso dia a dia e amamos, guardamos, como se fosse de estimação, né? Então nós não deve ser assim. Nossa vida não deve ser assim, meus irmãos. Essa é uma luta nossa. E hoje eu quero desafiar os irmãos e também me desafio a orar ao Senhor, confessar os seus pecados. Lembrar do que Cristo fez na cruz por nós. Rejeitar o pecado, odiar o pecado. Nós precisamos, meus irmãos, tomar uma posição de servos de Deus, tementes ao Senhor. É o que nós precisamos em nossas vidas. E eu quero convidar os irmãos hoje a ter essa atitude e juntos vamos buscar do Senhor um novo tempo de consagração aos seus pés. Eu estava ouvindo uma pregação, certa vez, do pastor Paulo Júnior. E ele falou, né, que nós temos desejado muito pouco Deus, orado muito pouco, pedindo, Senhor, eu quero, Senhor, mais de Ti. Nós temos orado tanto, pedindo bênçãos do Senhor, mas nós temos sim pedido pouco dele em nossas vidas, da presença dele, nos arrependido pouco dos nossos pecados. Hoje eu quero desafiar os irmãos, assim como eu fui desafiada, a confessar os pecados ao Senhor, nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Então vamos continuar firmes, meus irmãos, lutando contra esses três inimigos: a carne, o pecado e o mundo. Mas nós temos o Senhor vitorioso, aquele que já venceu todas as guerras, o nosso Deus, ele está ao nosso lado. E como já dizia, né, o nosso pastor, e ainda diz, nosso pastor Abimael, lutar ao lado do Senhor é sinônimo de vitória. Por quê? Porque Ele que nos capacita a vencer. Que Deus abençoe, meus irmãos. Estamos juntos nessa luta e um dia nós seremos totalmente livres do pecado, da carne e de Satanás. E teremos uma vida, né, transformada. E em Cristo Jesus teremos novos corpos, né, sem pecado. Glória a Deus por isso. Seremos glorificados. E viveremos para sempre com o nosso Deus, longe desses inimigos, em completa harmonia com o Senhor. Então que Deus abençoe. E estamos juntos aí nessa caminhada, estamos aqui na metade do capítulo 4. E tem sido maravilhoso conhecer mais sobre esse livro e dividir com os irmãos. Deus abençoe.